Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode criar a capa do seu vídeo ou a famosa thumb usando o seu celular. E isso vale para qualquer tipo de arte gráfica. Fica aí que eu vou te mostrar tudo logo depois do vídeo. Então é a thumb do vídeo que foi criada em vídeo, que na verdade é o assunto do vídeo. Com isso, eu vou te dar o caminho para que você também consiga criar as suas thumbnails ou as suas miniaturas ou ainda suas capas de vídeo usando o seu celular. Essas dicas que você vai receber aqui também vai servir para você, por exemplo, criar a arte do seu canal, o avatar, ou então criar arte para o Instagram e por aí vai. Para criar essa thumb, então, eu vou usar um aplicativo extremamente maravilhoso chamado Photo Editor, que apesar do nome, ele não é simplesmente um editor de foto, muito pelo contrário, ele vai muito além disso. Sobre essa questão que a gente vai trabalhar aqui, ele lembra muito o Photoshop que você tem acesso pelo computador. É simplesmente um app matador para criar coisas do zero. Não estamos falando aqui em aplicativos que você pega coisas pré-prontas ou templates. Isso aqui é para você que cria coisa do zero. Vai lá e começa a inserir os elementos e tal e pum, cria uma arte. Vamos dar uma olhada sem mais enrolação, mas antes, óbvio que eu não posso deixar de pedir para você que está só namorando o canal, se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo igual a esse, nenhuma dica maravilhosa que eu trago aqui para você, certo? Você que já é de casa, mete o seu like da confiança e agora sim, vamos nessa. Já tirei minha foto para thumb, agora eu tô no aplicativo, vou apertar aqui em nova e aqui eu vou definir o tamanho do meu arquivo. Então 1920 por 1080, que é o tamanho de um quadro de vídeo, que vai ser o tamanho da thumb. Então eu vou dar um OK e aí ele simplesmente vai criar para mim um quadro em branco. Eu poderia começar um arquivo aqui usando uma foto já, mas eu vou fazer desse jeito para te mostrar. Então eu vou escorregar e vou diretamente nessa função chamada texto/imagem. A partir desse momento agora a gente abre a parte de edição, onde eu vou poder aqui no mais inserir texto, imagem, formas. E aqui também eu tenho as camadas para conseguir visualizar, então dá para fazer praticamente tudo aqui. Para o primeiro passo eu vou adicionar a foto que eu tirei. Então eu vou aqui no mais, vou aqui no ícone da imagem, ele vai abrir essa tela, eu vou apertar aqui em galeria e escolher a minha foto lá na minha galeria. Selecionada a minha foto, antes de inserir ela lá naquele quadro branco onde eu comecei a trabalhar, eu tenho algumas opções para mexer aqui. Então eu já vou apertar esse carinha que vai inverter a minha imagem, vai espelhar ela, porque eu quero trabalhar com ela desse jeito. Eu vou dar um aplicar e pronto, já está inserido dentro do meu quadro. Aqui eu vou poder reposicionar ela do jeito que eu quiser, certo? Então eu vou pegar, aumentar um pouquinho e jogar eu aqui mais para o canto. A segunda coisa que eu vou inserir agora vai ser um degradê, ou seja, um elemento que vai preencher ali, vai me dar uma cor. Então eu vou aqui no mais, vou nesse ícone de forma e eu vou selecionar o quadrado mesmo. Você está vendo que tem várias formas para adicionar, no caso eu vou deixar o quadrado mesmo. Aqui em preencher e contorno eu vou mexer na cor, como que eu quero esse gradiente, opacidade e tudo mais. Por enquanto, como eu já tinha pré-definido essas cores, ele já veio assim. Então aqui nesse acima eu vou escolher a primeira cor do meu gradiente, né? Por exemplo, se eu pegar o azul, vou dar um OK. E aí no abaixo, obviamente, é a segunda cor do meu gradiente. Então eu posso escolher qualquer outro tipo de cor e dar um OK. Você vê aqui em cima, ó, a prévia que ele me mostra. No caso, eu vou usar os amarelos mesmo. Então eu vou pegar um amarelinho aqui um pouco mais claro. Vou dar um OK e nesse outro aqui no abaixo eu vou pegar um amarelo mais puxado para o laranja. Feito isso, eu não vou mexer nas outras coisas, em contorno, nem sombra, nada disso. Então eu vou dar um aplicar, ele insere esse quadrado dentro da minha cena. Eu vou simplesmente aumentar para que ele ocupe todo o espaço ali do meu palco. Então eu vou aqui nas minhas camadas e você está vendo que eu tenho aqui a camada da foto, ali eu tenho a camada do degradê. Ela tá travada aqui, eu vou destravar ela, vou pegar aqui nela, ó, e arrastar para baixo da minha foto, perfeito. Agora o que eu preciso fazer, aliás o que eu vou fazer, porque não necessariamente você precisa fazer isso, vai ser criar uma máscara na minha imagem para revelar o que tá no fundo, certo? Isso aqui eu tô te mostrando porque eu tô criando uma thumb meio que no estilo das thumbs que eu já crio aqui pro canal. Então é por isso que eu tô fazendo isso, você vai criar do jeito que você quiser. Então eu vou dar um toque na minha imagem, vou aqui nesse lapisinho, vou entrar naquele modo de edição, lembra quando eu importei a imagem? E aí, para fazer essa máscara, eu vou apertar nesse Tzinho aqui, ó. Simplesmente agora você tem uma máscara aqui, ó, acontecendo. Como eu quero excluir essa parte da lateral, eu vou rotacionar essa máscara. E aqui é importante que você entenda que você tem outras formas, né? Se eu apertar nesse carinha, você abre aqui vários shapes que você pode usar de máscara para a imagem. Então aqui é importante que eu entenda que essa parte é a que vai ser excluída e essa parte é a que vai ficar. Por isso que aqui tá um pouco mais transparente. Isso aqui, ó, é a transição dessa transparência, do 0 até o 100%. Então eu vou fazer mais ou menos aqui, ó, e puxar ela para esse canto. Vou dar um aplicar e agora sim você vê de fato essa máscara aplicada na foto, revelando ali aquele fundo que eu tinha criado. Mas apesar de ter feito isso, você vê que aqui fica uma marcação muito forte entre a transição da minha foto, do que tá ficando transparente da minha foto, pro que tá no meu fundo, e eu não quero isso, tá? Para tentar corrigir isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui nas minhas camadas, seleciono a minha camada de baixo, que é aquela minha forma, vou nos 3 pontinhos e vou duplicar. Agora você tá vendo que eu tenho mais uma para cima, eu vou só reposicionar aqui para que ela ocupe o espaço certinho, e aí eu vou
vou aqui no meu lapisinho e você lembra que entra naquela parte de edição novamente. Essa cor aqui do amarelo mais claro, eu vou apertar nela e aqui na opacidade eu vou deixar em 0. Se eu der um OK e voltar e aplicar, olha que bacana, agora eu tenho o mesmo gradiente para cima da minha foto, só que a segunda cor do meu gradiente, que é aquele amarelo mais claro, tá transparente. E assim eu disfarço um pouquinho mais aquele risco que tinha ficado da transição, certo? Se eu até tirar aqui para você ver, ó, 100, você tá vendo que fica um risco bem forte aqui, ó, marcando. E se eu ligar o olhinho, você vê que o risco ainda existe ali, mas fica bem mais fraco, fica mais imperceptível. Feito isso, agora eu vou inserir então o texto da minha thumb. Vou aqui no mais, seleciono a ferramenta de texto e aqui eu tenho tudo que eu posso configurar para fazer o meu texto, inclusive escrever ele, obviamente. Vou apertar aqui e colocar então, ó. Feito isso, se eu aplicar, ele fica o meu textão lá, ó, grandão tal, e eu não quero assim, eu quero quebrar ele em algumas linhas. Então eu vou aqui no meu lapisinho, ele volta para aquela parte. Eu vou dar um pulo aqui então, ó, fiz essa, vou pular para baixo, dando um Enter, e aí eu vou quebrar aqui o celular também para a linha de baixo. Feito isso, eu posso simplesmente dar um aplicar, pronto, agora eu tenho o texto mais ou menos como eu quero, mais ou menos porque eu ainda vou trocar a fonte e tudo mais. Se eu apertar no lapisinho, eu posso ir aqui nas propriedades e escolher a fonte, os contornos e tudo mais. Só que se eu quiser fazer isso olhando para a minha imagem no geral, ao invés do lapisinho eu aperto esse carinha aqui do outro lado, que vai abrir então algumas opções para eu selecionar. Então eu vou aqui, ó, em fonte. Agora eu vou poder escolher a fonte aqui. Eu vou escolher uma fonte aqui chamada Roboto Bold Italic, essa mesmo, ó. Beleza, escolhi a fonte aqui, feito. Agora eu vou colocar uma sombrinha, bem de leve, não é muita coisa não. Aí eu vou aumentar um pouquinho esse texto, puxar aqui. E aí para fazer esse posicionamento mais fácil das coisas, você pode vir aqui nas configurações, ativar aqui as linhas guias. Se eu tirar isso daqui, ó, e aplicar, eu vou mexer no meu texto livremente, ele não vai fazer linha guia nenhuma. Se eu quiser essas linhas, eu ativo aqui, e aí quando eu mexer, ó, ele trava para mim no meio, no centro certinho. Mas se eu quiser, eu também posso fazer esse reposicionamento das coisas de uma forma bem mais fina, né, quando eu quero uma coisa bem mais precisa. Então eu seleciono o meu texto aqui, e é importante que você saiba que dá para selecionar as coisas apertando aqui, e se alguma coisa estiver na frente, é melhor que você vá nas camadas e selecione por aqui, tá vendo? Então eu vou selecionar o texto aqui, ó. Aí eu vou nesse carinha aqui, nesses 3 risquinhos, e vou abrir aqui, ó, mover barra tamanho. Aí ele abre algumas setinhas aqui que eu vou apertando, ó, e vou movimentando devagarinho o meu texto para posicionar do jeito que eu quiser, bem fino, um ajuste bem fino, bem legal. Agora é o seguinte, como o nosso foco aqui é o celular, eu quero colocar nesse canto que sobrou ali um celularzinho mostrando o aplicativo, que é o que eu sempre faço nas thumbs aqui do canal. Para fazer isso é muito simples, vou te dar uma dica bem básica quando você precisar de algum elemento externo. Vai no Google e digita, por exemplo, que eu quero celular PNG. É importante ser em PNG porque daí você acha imagens sem fundo e você não tem o trabalho de tirar o fundo. E aí eu vou achar aqui nas minhas imagens alguns celulares que eu posso inserir lá. E esse aqui, ó, é bem bacana. Eu vou visitar o site aqui para poder baixar. E você está vendo aqui, ó, que a gente tem grátis PNG. É um site bacana que você vai poder baixar vários tipos de PNG. Então eu vou baixar essa imagem aqui para colocar lá no nosso arquivo. Vou no mais, imagem, vou na galeria, seleciono ele. Simplesmente ele já abre, ó, ele está todo sem fundo. Eu vou dar um aplicar e vai ser inserido na minha tela, na minha imagem. Eu vou puxar para o cantinho aqui, deixar mais ou menos aqui assim. O que a gente precisa fazer agora é inserir uma imagem dentro da tela desse celular. E para isso eu vou adicionar a imagem do próprio aplicativo aqui onde eu estou trabalhando. Então eu vou abrir aqui as camadas para ficar uma coisa mais bonita, aparecer mais as funções do aplicativo, assim, ó, e vou tirar um print da minha tela para salvar essa imagem. E agora simplesmente eu vou adicionar esse print novamente aqui no meu arquivo. Então eu vou aqui no mais, imagem, galeria, vou nos recentes aqui, ó, e pego o print que eu acabei de tirar, tá? Aí nessa parte aqui eu já vou cortar aqui embaixo, que é a propaganda que aparece do aplicativo, e isso eu não quero usar. Então eu vou dar um aplicar e pronto, ó, a minha imagem foi inserida ali. Bacana. Agora é o seguinte, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de precisão, porque você precisa inserir essa imagem dentro do celular. Para isso eu vou dar uma pinça aqui, ó, na minha tela e vou jogar aqui a minha imagem. Para não correr o risco de mexer nas outras coisas, eu vou abrir minhas camadas e vou travar aqui todas essas coisas aqui, ó. Onde eu aperto o cadeado, se eu meter o dedão sem querer, eu não vou tirar da posição nem nada. E aí a imagem do print eu vou jogar para baixo do celular para conseguir visualizar bonitinho. Trava a imagem do celular também, que eu não quero mexer nela. E agora selecionando aqui a imagem do print, eu vou reposicionar e tentar deixar ela dentro do meu celular. E é claro que a proporção ficou diferente, porque eu tive que cortar a propaganda ali embaixo. Então eu vou aqui só dar um ajuste aqui, deixar ele mais para o meio dessa tela. E aí para corrigir esse problema, eu posso simplesmente fazer um fundo preto ali, mas eu acho que vai ficar feio. Como é bem pouquinho que ficou faltando, para dar o ajuste, eu vou aqui no meu lápis e vou cortar um pouquinho o canto das imagens para a proporção dela ficar
mais certa com o celular. Vou dar aplicar, dar um zoom a mais aqui na imagem para conseguir posicionar certinho. Aumento o tamanho aqui até preencher tudo, ó. Você vê que não perde muita informação e pronto, eu tenho o celular todo preenchido ali na tela. Nesse ponto aqui a nossa thumb está praticamente pronta, só que agora eu quero dar alguns toques finais, algumas coisinhas, alguns detalhezinhos só para melhorar, ou então piorar, né? Porque daí é questão de gosto, você pode achar que melhorou, pode achar que piorou, não sei. Essa imagem ela tá muito clean, então o que eu vou fazer vai ser inserir uma textura. E para achar uma textura, eu tenho uma outra dica para você que é usar o Pinterest. Aqui no Pinterest eu vou aqui em pesquisar e vou colocar, por exemplo, textura. Eu já até tinha pesquisado antes, ó, ruído textura. Aí vai aparecer algumas imagens, eu vou pegar essa aqui para misturar lá com a minha thumb que eu tô fazendo. Só abrir aqui, ó, vou nos 3 pontinhos e baixar a imagem. Pronto. Agora eu volto no meu Photo Editor, mais imagem, galeria, pego lá minha textura, dou um aplicar aqui, ó, ela é inserida na minha imagem, eu vou aumentar para que ela ocupe toda a área aqui. Vou pegar aqui nas camadas e jogar ela para baixo, porque eu quero que ela fique só na frente do fundo, então do fundo para baixo ali, ó. Agora para fundir a minha textura com a minha imagem, eu vou aqui nesses pontos, vou em modo de mesclagem, para mesclar obviamente, e vou em sobrepor. Agora já aparece o que tem no fundo, só que fica muito forte, então eu vou aqui nos pontinhos de novo, vou lá em opacidade, e diminuo a opacidade aqui, ó, até que eu chegue num ponto que eu ache bom, assim, que fica uma coisa sutil e que ainda assim dá uma textura na minha imagem. Eu acho que mais ou menos por aqui assim fica legal, porém a parte onde tá a minha foto, a minha cara ali não fica bacana. Para corrigir isso eu vou fazer uma máscara nisso daqui para que essa textura não pegue onde tem a foto. Então eu vou aqui no lápis, vou apertar aquele nosso T, essa máscara aqui mesmo, ó, eu rotaciono ela e vou puxar aqui pro canto, porque eu sei que é ali que tem a minha foto. Vou dar um aplicar, agora olha lá, em cima da minha foto não tem textura e só tem aonde tem cor, ó. Se eu der um zoom você vai conseguir ver bacana. Uma outra coisa que não pode deixar de ter, que vai chamar a atenção de quem vê a thumb, é a gente colocar uma seta. Então eu vou aqui nas formas, coloco a setinha aqui, vou escolher a cor vermelha para ela, toda vermelha. A mesma coisa aqui também, ó, vou deixar os dois vermelhos, daí eu tenho uma cor sólida, vou dar um aplicar. Aí eu vou reposicionar minha seta aqui, deixar ela menorzinha. Beleza, daí o que eu costumo fazer nessas setas é colocar um contorno. Então eu vou aqui nesses pontos, vou lá em contorno e coloco aqui um pouquinho de contorno, só que esse contorno tá preto. Eu vou entrar aqui no lápis, vou lá em contorno e vou colocar o contorno branco. E o último toque que eu quero dar aqui, eu quero deixar esse celular preto, ou pelo menos cinza, alguma coisa do tipo, deixar uma cor neutra. Na verdade até que o azul tá combinando legal aqui, mas eu quero fazer isso para te mostrar o que dá para fazer. Então eu vou nas camadas, vou destravar o meu celular, se eu selecionar ele e for aqui no lápis, eu tenho como inserir aqui algum efeito. Então aqui tá nenhum, se eu apertar eu posso, por exemplo, pegar aqui efeitos 2 e lá para baixo, não é efeitos 2 não, é efeitos 1 e lá para baixo. E cadê? Cinza. Pronto. Aí a minha imagem inteira fica cinza. Eu posso aplicar aqui, só que daí tudo vai ficar cinza. Ó. O meu celular ficou preto, como eu queria, só que a mão também vai ficar cinza. O que dá pra gente fazer aqui? Presta atenção. Eu vou voltar, isso que eu fiz. Vou selecionar então aqui o meu celular e vou nos 3 pontinhos e dar um duplicar. Quando eu duplico, ele sai da posição, tá? Ele não tá na mesma posição do outro. Então eu vou simplesmente aqui nas configurações, ativar as guias aqui, ó, e puxar para que ele vá para cima, ó. Então ele meio que automaticamente já encaixa em cima do outro, né? E agora é o seguinte, nesse aqui que foi duplicado, então eu vou no lápis, aliás, vou aqui no efeito e eu insiro lá, então, o meu efeito de cinza, perfeito. Só que, nesse aqui a gente vai tirar a mão, e aí só vai aparecer aquele de trás que tá com a mão colorida. Então, como que a gente faz isso? Eu vou dar aqui um aplicar, vou no lápis de novo, aqui nesse T eu aperto uma vez, aperto outra vez para ir na minha ferramenta de pincel, e aqui então eu vou fazer uma seleção só na minha mão. Eu pego aqui o meu pincel, ó, e vou passando em cima da minha mão. Obviamente que eu tenho que controlar o tamanho do pincel para não ficar muito grande, controlar um pouco a dureza do pincel aqui também. E aí eu vou passando, ó, tá vendo que onde eu tô passando aqui a minha mão tá ficando mais clara, certo? E aí eu vou fazer aqui uma seleção meio rápida, rapidinho aqui só pra te mostrar. Mas aí você pode dar um zoom na sua imagem aqui, ó, chegar bem pertinho, fazer aqui, ó, a seleção bem precisa, bem bonitinha. Feito a seleção, eu vou dar um aplicar, só que você vê que agora só a minha mão tá preto e branco. Não é isso que eu quero. Então eu vou lá no lápis de novo e aproveitando, ó, que eu vi que a seleção ficou errada ali. Ainda tem um pedacinho. Eu vou no lápis de novo, vou corrigir isso daqui. Seleciona aqui bonitinho. Pronto, feito isso, o que eu preciso fazer é simplesmente inverter a seleção. Então se eu apertar nesse carinha aqui, ó, eu vou simplesmente inverter. Agora a minha mão tá transparente e o meu celular tá aparecendo. Se eu aplicar, olha lá que bacana, só o celular ficou preto e branco e obviamente a minha mão tá colorida. Isso porque, ó, se eu desligar a camada de cima,
vai aparecer a imagem de baixo e se eu ligar, obviamente, vai aparecer só a camada de cima. Se eu desligar essa camada aqui, que é onde tem a mão, você vê que tá a mesma imagem que eu tenho, só que tirada a mão ali, né, para a mão não sofrer o efeito preto e branco. E aí eu ligo as duas e simplesmente eu tenho esse resultado. Consegui deixar o celular com a cor que eu queria e a mão continuou colorido. Tá criada a nossa thumb, agora o meu conselho é você aqui nas camadas, apertar nos 3 pontinhos e vir aqui ó, em salvar todas as camadas. Aí você salva um arquivo do Photo Editor que você pode abrir mais tarde e continuar trabalhando. Dou um salvar, pronto. Agora todas as camadas que eu trabalhei foram salvas. E daí agora para eu exportar isso daqui como uma imagem, eu vou aqui nesse certinho, ele vai falar para mim que todos os objetos vão ser unidos e aí você não vai poder editar mais isso, é por isso que você tem que salvar as camadas antes de fazer isso, tá? Vou aplicar, pronto. Desse jeito aqui, eu vou simplesmente apertar em baixar aqui. Aí, ó, você tem vários formatos para escolher aqui. Pode ser JPEG mesmo, coloca a qualidade no máximo e salva aí onde você quiser, em algum lugar, ou salva na galeria mesmo. Pronto, tá feita a thumbnail, agora você tem todo esse conhecimento aí para poder usar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de coração. Muito obrigado por ter assistido até agora, até o final. Não esquece do like, de se inscrever. Eu vou ficando por aqui, então você fica com Deus. Aquele grande abraço para você. Você me vê aqui no próximo vídeo ou lá no meu Instagram também. Ainda tem alguns segundos para você clicar nos vídeos que tá na lateral e continuar assistindo conteúdo aqui no canal. Agora eu vou nessa, um abraço!